Infelizmente deu ruim na mineração com o ASIC e exaustor. Eu vou compartilhar com vocês agora toda a experiência e teste que eu fiz, inclusive o que deu muito ruim com vocês, até mesmo para evitar que isso aconteça com vocês. Então, larga o seu like aí, se merecer um like esse compartilhamento, comente aí o que você achou dessa notícia e como que você faz para resfriar a sua ASIC. Bora pro vídeo. Como alguns sabem, eu tenho uma ASIC M30S++, uma S19, porém na M30S++, eu utilizo um exaustor de 200mm turbo silencioso para fazer a refrigeração, que me deixou com uma baixa temperatura e o mais importante, que era o que eu buscava, um barulho muito menor e aturável do que as fãs originais de uma ASIC, que é muito barulhenta, principalmente nos dias de calor aqui no Rio de Janeiro. Começando, eu comprei todo o kit de exaustor, adaptador e também um ralo de banheiro. Foi isso que me indicaram, um ralo de banheiro para tá fazendo, né, a conversão aqui desse círculo para botar na ASIC. É algo meio gambiarra, não encaixa perfeitamente, tem que lixar para encaixar. O outro tá todo deformado que eu utilizei, e como eu tenho uma impressora 3D e dei uma olhada em alguns vídeos de como modelar em 3D, eu, depois de diversos testes, ó, eu cheguei nesse adaptador aqui que encaixa no lugar da fã, e aqui entra o exaustor, né, assoprando na fã. Com isso eu tive uma baixa temperatura e o que eu procurava, que era um barulho muito menor. Porém, nem tudo são flores. Depois de eu estar utilizando esse adaptador aqui, já funciona, vocês podem ver, eu botei bem fino porque é um protótipo. Eu percebi que após eu fazer uma postagem de um vídeo no Rio, se você não segue, segue lá, RafaTech12, o usuário Quinteiro Hugo, que eu já conheço aí, falou: não é melhor sugar o ar de dentro e jogar para fora? Na maioria das adaptações como aquecedor doméstico é assim que funciona, né? Bom, vou fazer o teste, eu não consigo ver uma indicação e já vou fazer o teste. A gente sabe que num gabinete você tirar o ar quente de dentro é mais eficiente do que você jogar um ar frio, criando ali uma turbulência de ar quente com ar frio. No modo da ASIC é diferente porque é só uma passagem. Se você puxar, ele vai passar, se você empurrar, ele vai passar, mas foi eu lá testar. Peguei o meu adaptador, né? Inverti a turbina para, em vez de injetar a puxar, as temperaturas caíram drasticamente de 76 graus para 48 graus. Eu falei, não é possível, isso tá errado. E estava. Fui pesquisar, vou botar uma foto para você aqui. A ASIC, ela trabalha com uma direção do ar e eu não posso mudar essa direção por sensores localizados na dashboard de temperatura e temperatura ambiente. Enviando o ar frio pelo lugar onde sai o quente, eu enganei todos os sensores e ficou marcando errado. Desliguei a ASIC e falei, agora eu não posso inverter o exaustor, eu tenho que inverter a posição da onde eu empurro na rig. Inverti a posição, empurrei o ar na direção correta e a minha temperatura caiu de 76 graus para 70 graus na minha rig de mineração, apenas invertendo, em vez de empurrar, sugar o ar. Quinteiro Hugo, obrigado, a sua dica de fato funciona e funcionou para mim. Aí eu fui atrás de pesquisar o porquê a mesma pressão empurrando e puxando estava dando temperaturas diferentes. Quando eu utilizei o meu exaustor puxando o ar, ele puxava o ar de todos os espaços inconforme, gerando assim uma refrigeração bem dissipada, bem dividida entre todas as 3 dashboards e todos os 78 chips de cada dashboard. Porém, eu parei para perceber o porquê quando eu empurro esse ar, ele não está funcionando. Porque o adaptador, a boca como funciona, ele é redondo e ele não enviava os ares, os ventos, né, adequadamente para esse canto. Como vocês podem ver, aqui era onde o ar estava seguindo, mas e aqui? Tinha placas de dashboard aqui e chips no canto que não estavam recebendo a pressão adequadamente. E com isso eu tive que mudar o projeto. Porém, no meio desses testes de eu usar o exaustor puxando o ar quente, eu fui no manual do exaustor e eu vi que ele é para trabalhar até 40 graus. Galera, isso é muito baixo. Aqui no Rio de Janeiro faz 40 graus. Então eu não poderia ligar ele num dia de calor. Porém, eu falei, não vou deixar ele muito tempo. Vou colocar ele sugando o ar por ali umas meia hora. É aí que deu ruim. Ele não aguentou. Ele funcionando, puxando o ar quente que sai a 70 graus de uma ASIC, ele parou no meio da operação. Como era só uma minha ASIC, começou a aumentar de temperatura,
Por sorte, eu estava monitorando, que já que é um teste, eu fiquei ali, ó, olhando para a tela e vendo. Ela sair de 70, 71, 72, 78, nunca tinha chegado em 78, chegou a 80 graus. A ASIC já me mandou um alerta, temperatura alta, e eu, desarmei pela contactora que eu já instalei, desarmei a ASIC e deixei a turbina lá funcionando. E fui lá ver o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, esse ventilador aqui, ele é igual aqueles ventiladores de casa, né? Ele tem um redondinho, um pino achatado para encaixar no motor. Porém, como ele esquentou, o plástico esquentou, o motor simplesmente teve a pressão e comeu toda a trava, deixando ao que era uma área achatada lisa, e a hélice parou de girar, parou de refrigerar a minha ASIC, ou seja, muito cuidado se você utiliza um exaustor em sua ASIC puxando o ar, tá, galera? Porque esses exaustores aqui que a gente compartilhou, que vendeu demais, muita gente tem esses modelos aqui, eles não suportam uma alta temperatura e vão danificar alguma parte, seja do motor, seja do encaixe da hélice, podendo assim queimar o seu equipamento, que é bem caro e não é isso que a gente quer. Então a dica mais importante é: utilizem eles soprando, não puxando. É claro que tem exaustores que aguentam temperaturas maiores, então certifique-se de olhar no seu manual se ele aguenta 70, 75 graus saindo da ASIC, senão não arrisque o seu equipamento, beleza? Então eu tenho outro aqui, ó, que eu vou colocar empurrando, que é um de 150 mm, é um pouco mais fraco, mas eu vou fazer o teste com ele também, tá bonzinho. E esse aqui eu já passei para o vendedor do Mercado Livre, passei o que aconteceu, fui honesto com ele, até porque ele vendeu mais de 60 com o link que eu indiquei, nem era link de afiliado. Se ele me mandar uma hélice nova, se ele não me mandar, eu vou comprar esse nova e vou salvar esse exaustor aqui para ele voltar a funcionar, até porque o barulho agora tá bem alto lá das fãs. E Rafa, como você resolveu isso para deixar ele com uma ótima temperatura, como se estivesse puxando, só que empurrando? Vamos lá. A gente sabe que os engenheiros da ASIC que estudam lá as fãs, pro mote eficiência, e vem um cara que não entende de porcaria nenhuma, bota o exaustor empurrando. Em parte. Os engenheiros, eles estudam uma eficiência, eles não estão nem aí para barulho e eles querem um custo pequeno, entendeu? Eles não vão gastar um exaustor desse aqui para botar numa ASIC. O custo seria muito alto e a ASIC ficaria mais cara. Quando eu fiz com essa peça aqui o sistema de puxar o ar em vez de empurrar, eu sei que isso aqui é PLA. Vocês vão fazer isso aqui para aguentar calor, utilizem ABS, que é muito mais resistente ao calor. E quando eu utilizei puxando, olhem aqui, ó, a peça empenou. Por quê? O ar quente estava passando todo por aqui e eu estava pressionando essa peça para baixo, ou seja, se algo está pressionando num plástico, está esquentando, vai torcer o plástico, e torceu. Ou seja, eu tinha que corrigir essa peça para ela não torcer, essa base tinha que ser maior. Era algo que eu tinha que corrigir no projeto. E como que eu consegui fazer ele assoprando, atingir praticamente a mesma temperatura dele puxando, simplesmente mudando o projeto desse adaptador. Esse adaptador era um dos testes e foi fora. Assim como os outros que eu fiz aqui, ó, tem diversos outros testes aqui e eu cheguei nessa versão aqui, ó. Essa versão aqui eu coloquei uma base bem mais grossa, que mesmo com a temperatura não torceu, tá? Ela ficou com a base bem sólida. É PLA, tô testando PLA, mas o projeto final eu vou utilizar ABS, beleza? Rafa, o que você mudou nesse projeto? Lembra que no projeto anterior, quando você tem, eu estou empurrando nessa direção aqui o ar, ele é concentrado aqui, ó, no meio da ASIC e ignora as partes que tem que ser refrigerada aqui em cima, ó. Nesse novo projeto eu modifiquei, ou seja, quando eu estou empurrando o ar que vem nessa direção, nessa direção, eu não tenho mais as travas aqui do canto, ó. Como vocês podem ver, ó, o ar vai vir aqui, ó, e vai deslizar, ó, por aqui. Deixa eu mostrar assim que fica mais fácil para vocês, ó. O ar vai vir daí para cá, ó, e olha como é que ele tem, né, um caminho para se seguir para os cantos da ASIC. Ou seja, com esse projeto aqui, utilizando esse exaustor aqui, eu consegui a solução que eu precisava, que era o quê? Distribuir o empurro do ar por toda a ASIC, evitando que alguns chips ficassem muito quentes. Rafa, então quando ela batia 76 graus, queria dizer que todos estavam em 76 graus? Não. Uma hashboard de uma ASIC é muito parecida com um CPU. Um CPU, ele, por exemplo, o meu aqui tem 32 núcleos. Se um dos núcleos estiver batendo 90 graus, o meu CPU vai reportar que ele está em 90 graus. Mesmo que os outros estejam a 80, porque eles têm temperaturas independentes no CPU.
Já na ASIC, talvez não seja tão diferente. Não sei se eles têm um sensor para cada um, mas deve ter posicionado ali em locais estratégicos. Então o que acontece? Quando aquela parte do chip da hashboard não era refrigerada adequadamente, ela reportava uma alta temperatura que com esse adaptador, com esse outro adaptador aqui diretamente aqui, parou. Ou seja, eu saí de 76 graus para 70 graus, puxando, né? Porém, com o problema de que esse exaustor não aguenta e de que eu teria que ter um ABS bem mais rígido para não distorcer o plástico. Eu consegui, nesse sistema, de cair de 76 para 70, empurrando o ar novamente, assim evitando o risco do ar quente passar pelo exaustor e esse modelo servir, e também até o próprio PLA aguentar tranquilamente, porque o que está passando aqui é ar frio. Eu consegui cair de 76 graus para 70 graus e meio. Isso mesmo, meio grau de diferença entre puxar e empurrar o ar, sem os riscos de queimar um exaustor por excesso de temperatura e sem o risco de derreter o adaptador que eu estava colocando ali em cima. Tudo isso com uma alteração no projeto bem pequena, tá, galera? Vocês podem ver, ó, o ar que vem daí, ó, ele tende, ó, a ser distribuído, ó, para os cantos da ASIC também. Essa peça aqui eu fiz com as medidas para encaixar nesse adaptador que está no Mercado Livre, tá? Ó, ele encaixa certinho. É claro que você não precisa usar isso aqui somente para empurrar o ar no exaustor. Se você botar esse encaixe aqui juntamente com a fan da sua ASIC, você pode botar aqui um duto e tirar o ar do ambiente. Isso aqui eu fiz para M30S porque são raríssimos os encaixes que funcionam, que tem disponíveis ali no Thingiverse em 3D. Então eu passei a fazer. Rafa, você vai disponibilizar? Sim, vou colocar lá para todo mundo baixar, vou botar as medidas certinhas, porque esse conversor aqui fala que sai de 200 para 150, mas me joga aqui 173, eu tive que botar aqui 145. Ou seja, nada é tão exato assim, né? A gente tem que fazer praticamente um adaptador sob medida. Então, isso era o que eu queria compartilhar com vocês sobre os riscos de você modificar uma função padrão de uma ASIC que chega de uma rig ou de uma placa de vídeo, né? A gente tem que analisar os riscos. Nesse caso, o risco maior é você usar o exaustor puxando o ar quente, porque ele pode travar. É plástico. O plástico, quando ele está ali sobre aquecimento, qualquer pressão deixa ele menos resistente. E foi o que aconteceu com esse daqui, beleza? Então, fica a dica aí. Muito cuidado quando você for alterar, né, os sistemas de exaustão de uma ASIC. Graças aqui eu estou fazendo esse teste para acontecer o ruim aqui, para eu poder compartilhar com vocês. É claro que eu não busquei que acontecesse dar ruim, né? Mas eu sabia dos riscos e estava preparado aqui para desligar e acionar a qualquer momento. Tem exaustores mais resistentes, você pode procurar aí, procure no manual quanto que ele suporta de temperatura e não teste botar ele acima do que ele suporta, que pode dar muito ruim, assim como deu aqui. Graças à minha ASIC não deu nenhum problema, eu desliguei a tempo, acredito que ela tenha sistemas de proteção quando o chip esquenta muito também, parar a mineração, mas é perigoso, porque se ela chega ali a 80, 85 graus, e isso aqui para de refrigerar, ela vai ficar ali 85 graus ali fervendo, né? Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do compartilhamento, que nem todos os testes dão bom, alguns dão ruim, e a gente tem que trazer os testes ruins também para compartilhar a experiência e evitar que isso aconteça com outras pessoas, ok? Bom, o vídeo foi esse. Larga seu like aí, comenta aí o que você achou disso, comenta como você faz o seu sistema de refrigeração de uma ASIC, de uma rig. É bom a gente sempre compartilhar isso aí pra gente estar aprendendo e tendo como experiências e exemplos ali cada vez mais ricos, beleza? Vou ficando por aqui, abraço a todos, fiquem bem, até a próxima. Falou! Bom, acho que foi isso, né? Mostrei os testes que deu certo, o teste que deu errado, e deu muito errado esse, né, de que estragou o exaustor, e a peça. Vou compartilhar a peça depois lá, a galera baixa, e se quiser modificar, tudo de graça. É isso, né? Fecha aí então. Valeu!